Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre muito bom ter você em nosso programa Propósito de Vida. Aliás, você é a razão de todo o nosso trabalho e de todo o nosso esforço, pois é justamente para que a sua vida seja abençoada e transformada pela Palavra de Deus que estamos juntos aqui todas as manhãs de sábado. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem preocupado muitas pessoas, em especial nossa nação, e que realmente vem atingindo o dia a dia de muitas famílias. Eu estou falando das crises, isso mesmo, das crises econômicas, das crises políticas e também das crises espirituais desses últimos dias. Para superar isso e fazer você entender quais atitudes você deve ter em meio a este cenário de aflição, eu te convido desde já a meditar comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione os produtos da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O grande segredo da vitória é colocar sua confiança no Senhor. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e reflita sobre os atos que precisam ser alterados para você vencer e avançar. Eu volto já. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Irmãos, este é um texto, estive meditando, este é um texto que nós vemos que ele retrata talvez uma situação semelhante que em alguns países, algumas situações estão vivendo, enfrentando, passando talvez até mesmo a nossa nação. A Bíblia diz aqui no verso de número 1 que havia uma fome na terra, além da primeira fome. Então nós vemos, irmãos, que era um momento de crise, era um momento de angústia, era um momento de preocupação, era um momento de grande angústia, porque havia uma crise. Às vezes algumas pessoas, quando estão diante de uma crise, se apavoram, se preocupam demais, cometem e praticam algumas atitudes que às vezes são de apavoramento. Mas algumas outras então começam a acreditar e a fazer coisas que nem mesmo agradam o coração de Deus. Algumas, quando vai chegando no final do ano, falam: não, eu preciso de uma roupa branca, eu preciso de fazer isso. Aquelas que vão para o mar, diz que tem que pular ondinha,
Tem aquele outro que diz, olha, não pode atravessar gato preto na minha frente. Outro ainda não fala, eu não passo debaixo de escada, porque isso dá azar. E outras ainda colocam um pé de coelho, não sei na onde, anda com pé de coelho, outro anda com arruda, né? Outro, quando vê estrela cadente, faz pedido, e tantas outras coisas que nós vemos, em especial em nossa nação. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo na época de Isaac, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E Ele, seja na bonança, seja na crise, Ele está contigo, Ele prometeu, Ele é fiel, Ele disse, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, no verso de número 1, irmãos, que em momentos de crise, Deus vai te dar novas estratégias, Deus vai te dar novos caminhos, Deus vai te dar novas estradas, Deus vai te dar novos projetos. A Bíblia diz, irmãos, que Isaac foi até Abimeleque. No verso de número 1, a Bíblia diz que Isaac foi até Abimeleque. Deus te dará estratégia. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é o lugar que abençoa a pessoa, mas é a pessoa que às vezes vai abençoar o lugar. Não adianta, às vezes tem pessoas que estão vivendo um momento de crise e querem ir para um lugar diferente, querem fazer uma coisa diferente. Irmãos, antes de você mudar, antes de você se deslocar, clame ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 2, a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ainda que você esteja indo para um lugar aparentemente complicado, a bênção vai te alcançar, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa de mudar de lugar, não precisa de mudar de estado, de país, de cidade, para que você seja abençoado. O que você precisa é estar na presença de Deus, o que você precisa é estar no propósito, na direção de Deus. Prova disso, irmãos, foi com Abraão e o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que Abraão chegou diante dele, lá no livro de Gênesis 13, 9, a Bíblia diz que Abraão chegou diante dele e falou, aparta-te de mim e escolhe o caminho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Às vezes é assim, você precisa se apartar de algumas coisas que não agradam ao Senhor. Você precisa se apartar de algumas coisas que não agradam a Deus. Você precisa se apartar do pecado, precisa se apartar da iniquidade, precisa se apartar daquelas coisas que não agradam os olhos de Deus. E quando você fizer isso, ainda que seja para a esquerda, ainda que seja para a direita, você será abençoado, porque as bênçãos te alcançarão. A Bíblia diz, no verso de número 2, que Deus diz para Isaac, não desças ao Egito. O Egito na época era a maior potência econômica, como se fosse hoje os Estados Unidos da América. O Senhor falou, não é para você ir para lá. Você está achando que lá vai resolver o seu problema? Não, você vai ficar aqui, onde eu te disser, na terra que eu vou te dizer. E é assim que Deus vai fazer comigo e com você. Ele vai te dar uma nova estratégia, mesmo onde você está, mesmo da forma que você está, apenas creia, apenas fique firme, e o nome dele vai ser glorificado. Uma segunda coisa, irmãos, no verso de número 2, a Bíblia diz que apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Eu quero te dizer uma coisa, em tempos de crise, quando você ficar na presença do Senhor, busque a revelação de Deus.
Deus vai se revelar na sua vida, Deus vai se revelar na sua história, o nome dele vai ser glorificado. Busque a revelação de Deus. Tem pessoas que fazem o seguinte: no momento da crise, primeiro ele faz de tudo, ele vende, ele compra, ele pega emprestado, ele faz isso, ele age para depois orar. Quando o certo, quando o melhor, quando o ideal seria orar para depois agir. Buscar a revelação de Deus, buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus antes de você agir? Qual é a vontade de Deus antes de você realizar alguma coisa? Busque a vontade de Deus, que Ele vai se revelar a você. A Bíblia diz, irmãos, que quando você fala com Deus, você se torna uma pessoa espiritual. Quando você fala com Deus, você tem intimidade com Ele. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 2,15, que diz: mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e em nada ele é discernido. Você vai compreender todas as coisas, você vai entender todas as coisas, mas ninguém vai entender por que você está agindo assim. Sabe por quê? Porque Deus está se revelando a você. A Bíblia diz, irmãos, que isto é assim desde a antiguidade. Lá no livro de Êxodo 13, 22, a Bíblia diz que Deus nunca tirou uma nuvem durante o dia sobre o seu povo e uma coluna de fogo durante a noite sobre o seu povo. Havia uma direção, Deus guiava, Deus se revelava, Deus conduzia, Deus direcionava. Pastor, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber então? Como que eu vou saber que Deus está... Aí eu vou para a terceira coisa. No verso de número 3, a Bíblia diz que o Senhor diz: peregrina na terra, que eu peregrino nesta terra e serei contigo e abençoarei, porque a ti e a tua semente darei estas terras, e confirmarei, olha só, presta atenção, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Irmãos, Deus vai confirmar a palavra dele na sua vida. Você que já recebeu uma promessa de Deus, você que já recebeu uma palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai confirmar a palavra que Ele tem lançado sobre a tua vida. Quando Deus fala, irmãos, ela vai acontecer. Quando Deus fala, fique tranquilo, apenas fique na presença do Senhor, que vai acontecer. Ele vai confirmar, como disse aqui para Isaac, Ele vai confirmar. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 2,13, a Bíblia diz que ainda que formos infiéis, mesmo que formos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo que você não seja fiel, Deus permanece fiel na sua vida, na sua história, na palavra que Ele lançou para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fiel na sua palavra. A palavra dele vai acontecer, você precisa crer. Tantas e tantas coisas têm acontecido para você esfriar o seu coração, para você desanimar na fé. A Bíblia diz que a palavra dele é tão poderosa, irmãos, é tão poderosa. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é espada de 2 gumes, que entra até divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Fique firme que Deus vai cumprir. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer? E aí eu vou para a quarta coisa, eu vou para a quarta situação. O que você tem que fazer? A Bíblia diz lá no verso de número 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sabe qual é o segredo, irmãos? Você tem que ficar firme. Deus vai confirmar a palavra dele na sua vida, mas o grande segredo
é obedecer a palavra. Talvez você até conhece a palavra. Quantas e quantas pessoas estão na igreja e falam, mas eu já conheço esse texto, eu já conheço essa mensagem. Irmãos, você conhece, mas conhece e obedece? Ou só conhece? Ou só quando o preletor vai falar, você fala, não, isso eu já conheço, já sei até o final dessa história. Mas eu quero dizer para você, você aplica no seu dia a dia. Quando você sai após a palavra, ou após ouvir essa palavra, você aplica, você se lembra desta palavra, você guarda ela no seu coração. O grande segredo da sua vitória é você conhecer, mas não somente obedecer. O abecedário do crente é diferente, irmãos. Na escola é o ABC, o crente é obedecer. Quando você colocar isso no seu coração, quando você começar a obedecer a palavra, os milagres vão acontecer. É sempre assim. Deus sempre coloca uma condição: se creres, verás a glória de Deus. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. É sempre assim, obedecer. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu já sempre digo que ir no monte é bom, fazer jejum é bom, fazer campanha é bom, mas melhor ainda, existe alguma coisa melhor? Existe coisa melhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. É necessário que você obedeça, irmãos. Ainda que aos seus olhos, ainda que no seu pensamento, no seu coração, você acha que isso não vai dar certo. Quantas e quantas pessoas são assim? Pastor, mas eu já fiz isso uma vez, mas não deu certo. Pastor, mas eu já realizei isso uma vez, isso não deu certo. Irmãos, isso não acontece só com você. Uma vez, numa determinada situação, Simão Pedro também passou por isso. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 5:5 que os pescadores haviam pescado a noite toda, e nada apanharam, nada. Aí o Senhor Jesus, um carpinteiro, talvez alguém podia até ter pensado, eu estou conjecturando aqui, alguém podia ter pensado assim, mas o que carpinteiro entende de pescaria? Esse homem é carpinteiro, vem falar aqui de pescaria. E a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem: vai ao alto mar e lança novamente a rede. A Bíblia diz que eles já tinham lavado a rede, mas lá no livro de Lucas 5:5 a Bíblia diz que responde Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, mas pela tua palavra lançaremos novamente a rede. A Bíblia diz que ele obedece. A Bíblia diz, pela tua palavra, nós lavamos tudo, já fizemos tudo aqui, nada pegamos. Já fomos naquele lugar que o Senhor está mandando, mas nós vamos de novo, porque nós vamos obedecer a tua palavra. Talvez você entrou aqui e disse, olha, eu já fiz isso, já falei com aquela pessoa uma vez. Tudo bem, você já falou uma vez, mas agora é o Senhor que está mandando você falar. Fala de novo, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Lança novamente a rede, lança novamente ao alto mar, e o Espírito Santo vai mudar essa história, o Espírito Santo vai mudar essa situação. A Bíblia diz que eles pescaram, que quase que o barco vinha a pique, pescaram teve uma pesca maravilhosa. Pastor, então eu já entendi que é obedecer, e o que mais que eu tenho que fazer? Crer, mas você precisa não só crer, mas você precisa agir, irmãos. A Bíblia diz no verso de número 12, a quinta coisa, a Bíblia diz no verso de número 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele acreditou na palavra, ele obedeceu a palavra, mas ele agiu sobre a palavra. Quando Deus te der uma palavra, quando o Espírito Santo te lançar uma palavra, não fique com ela só no coração, mas viva naquela palavra. A Bíblia diz que quando ele agiu, ele semeou naquela terra que ninguém dava nada por aquela terra, mas a Bíblia diz que ele semeou, e naquela mesma terra ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando Deus falar alguma coisa para você, irmãos, creia, porque é Ele que abençoa. Creia, porque é Ele que faz. A Bíblia diz que não adianta você só crer,
em não praticar as obras. Lá no livro de Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Você sabia que não adianta você colocar uma blusa de frio numa pessoa que o corpo já está morto, não vai aquecer. O que aquece é a fé, é a alma que existe, é a vida que existe naquela pessoa. Então pode ser a blusa mais grossa, pode ser algo grosso, mas não vai adiantar, porque a fé sem obras é morta. É preciso acreditar, mas é preciso agir. Ah, pastor, mas é muita luta, é muito sofrimento. Semeie, irmãos, continue semeando. A Bíblia diz no livro de Salmos 126, verso de número 5: os que semeiam em lágrima, cegarão com alegria. A Bíblia diz ainda que o choro pode durar uma noite. Pode ser que lá para meia-noite, 2 horas da manhã, tudo isso vai passar. O choro pode durar uma noite. Mas aí ele vem com a promessa e diz: mas a alegria vem pela manhã. Continue semeando, mesmo em lágrimas, continue crendo, continue acreditando, e semeie com muita fé, irmãos, muita fé. Uma sexta coisa, irmãos, e eu já caminho para o final. A Bíblia diz no verso de número 14: tinha possessão de ovelhas e possessão de vaca, e muita gente. Ele engrandeceu o varão até que se tornou muito grande, no 13, 14, né? Às vezes é assim, irmãos, fique preparado para isso. As pessoas desistem das coisas, as pessoas desistem dos projetos delas, e elas querem que você desista também, elas querem que você pare também, às vezes dentro da sua casa mesmo. As pessoas desanimaram, pararam, e elas querem que você pare. Você sabia que algumas vezes você nem sabe, mas você é invejado? Às vezes pelo seu sorriso, às vezes pela sua atitude, às vezes pelo que você faz, pelo que você realiza. Eu quero dizer que é assim, apenas glorifique a Deus, não fique tentando entender porque que dentro da família é assim, porque dentro de onde você convive, dentro do seu trabalho, alguns gostam mais disso ou daquilo, alguns gostam mais, não questiona, porque isso sempre foi assim. O próprio Deus nos diz lá no livro de 1 Coríntios 1:27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É assim, irmãos. Às vezes as pessoas não entendem por que está acontecendo com você, mas a bênção de Deus te acompanha. Não tenha inveja de ninguém, não faça como os filisteus, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios 14:30: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja gera podridão para os ossos. Não tem inveja. Inveja é querer estar, ser aonde a outra pessoa está. Inveja simboliza que você não está satisfeito do que Deus está fazendo na sua vida. Inveja é acreditar que não acreditar no amor para o próximo. Então, não tenha inveja de ninguém, apenas glorifique a Deus, vá glorificando e o seu tempo vai chegar, porque a Bíblia diz no livro de Salmos 37:25: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai te desamparar, não precisa ter inveja de ninguém. E se você for invejado, vai orando por estas pessoas. E para terminar, a sétima coisa, irmãos: não importa como foi o seu passado, não importa como foi o seu início, o seu começo, eu quero te dizer que o seu presente e o seu futuro estão intactos. Ah, pastor, mas eu era assim, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Não importa o seu passado, as lutas e como foi o seu começo de história, o seu presente e o seu futuro estão intactos. Deus tem uma coisa nova para você. Irmãos, apenas creia, apenas acredite. A bênção do Senhor, mesmo em épocas de crise, mesmo em épocas de batalha, a bênção do Senhor depende da sua obediência e da sua fé. Porque como está escrito no livro de 2 Crônicas 7:14, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai mudar a sua história. Mas se o meu povo, é preciso que o povo busque a face, se humilhe e ore, clame ao Senhor e obedeça a palavra, tenha fé, Deus vai mudar essa história. Porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, irmãos. Deus quer mudar a sua história. Quando você está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Apenas creia, apenas obedeça a palavra, apenas exercite a sua fé, e o nome do Senhor vai ser glorificado. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, onde quer que você esteja, mesmo nesta crise. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou em seu coração e foi possível você entender que para superar todas estas crises são necessárias algumas mudanças indispensáveis em sua vida. Em primeiro lugar, é preciso você obedecer à palavra de Deus. Em segundo lugar, exercitar sua fé, mesmo diante das adversidades. E assim, eu tenho certeza que você será vitorioso. Pois como está escrito no livro de Salmos 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Deus não vai te desamparar. Esta luta e esta prova serão passageiras. Deus vai te honrar em meio a todas essas crises. E creia que onde você foi envergonhado, Deus vai entrar com dupla honra. Apenas fique firme e sua vitória vai chegar. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes nossa igreja quer profetizar em sua vida para esta próxima semana um Natal abençoado para você e para toda a sua casa. E que Jesus venha renascer todos os dias no seu coração e de toda a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E até o próximo sábado, querendo Deus. Vamos agora conferir nossa agenda desta semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família com pastor Rosival Molina, às 19h30. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta, às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.